Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Comissão de Constituição e Justiça deve definir hoje relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. Defesa do presidente pode ser apresentada amanhã. 5 medidas provisórias estão na pauta do plenário, mas no meio da crise política, deputados se dividem entre os que querem paralisar e os que querem dar continuidade às votações. Do Salão Verde, ao vivo, Cassiana Tornillo. O plenário pode votar também a proposta que regulamenta a atividade de lobby para tornar mais transparente a relação entre agentes públicos e os grupos de interesse. Hoje é terça-feira, 4 de julho. Agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. Na semana em que o foco das atenções na Câmara dos Deputados estará na Comissão de Constituição e Justiça para a tramitação da denúncia por corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, mais um fato veio agravar a crise política ontem. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, foi preso preventivamente, acusado de agir para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono da Polícia Federal. O Ministério Público Federal argumenta que Gedel atuou para evitar possíveis delações premiadas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro. Os dois foram presos pela Operação Lava Jato e também são investigados na Operação Cui Bono. Em nota, a defesa de Gedel afirmou que o decreto de prisão é desnecessário e criticou a investigação. Enquanto isso, aqui na Câmara, a disputa acontece no plenário, entre os que querem paralisar e os que querem dar continuidade às votações de outros assuntos, independentemente da crise política. Para os partidos de oposição, o governo atual não tem mais legitimidade. Por isso, vão tentar barrar o andamento da pauta do plenário. Qualquer matéria que tiver nesse momento, ela será menor diante da crise que está colocada ali. Nós temos algumas medidas provisórias, obviamente que se tiver alguma medida provisória perto do vencimento e que for de interesse nacional, deverá ser votado no plenário. Mas nós da oposição já decidimos pela obstrução total, porque nós não podemos garantir um ar de normalidade, não podemos dar um ar de normalidade no Congresso Nacional diante da gravidade desse crime cometido pelo presidente da República. Já os partidos governistas defendem que o plenário continue a funcionar normalmente. Logicamente, a agenda das investigações, da Lava Jato, a denúncia, elas ganham um relevo nesse momento, mas elas não podem paralisar também a agenda das votações. O Brasil precisa reencontrar o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer e recuperar os empregos perdidos. E essa é uma tarefa que cabe ao Congresso Nacional, tocar essa agenda econômica importante para o Brasil. Esperamos que medidas provisórias que estão trancando a pauta e alguns projetos que falem da agenda econômica do Brasil, situações que envolvam segurança pública, como o enfrentamento ao problema do contrabando e do roubo de carga, são projetos que podem estar na pauta da semana que vem. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também marcou para esta semana a votação da proposta que reconhece e cria regras para o lobby no país. Muita gente acha que a atividade é relacionada à corrupção por causa desse contato direto que o lobista tem com autoridades do Legislativo, deputados, senadores, vereadores ou do Executivo, presidente, ministros, secretários, prefeitos. Mas na visão da relatora do projeto, deputada Cristiane Brasil, esse é um pensamento que precisa mudar, porque grupos que defendem interesses legítimos existem e podem ajudar nas decisões que mudam a vida dos brasileiros. Um bom lobista, um bom agente de relações institucionais e governamentais, ele traz informação precisa porque ele estuda. Quem quer que sabe mais sobre câncer de mama do que uma associação de mulheres que tiveram câncer de mama? É esse o tipo de convencimento que eu tenho dado para os meus pares e para a sociedade. Vão lançar luz numa relação que não pode ser obscura, porque ela está garantida como um direito fundamental no artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição. Ainda há 5 medidas provisórias que já estão na fila para serem apreciadas pelo plenário da Câmara. Uma prorroga o desconto nos impostos para a indústria do cinema, outra cria uma autarquia federal para administrar o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, outra permite que estados e municípios usem na educação o que receberam da repatriação do dinheiro que brasileiros mantinham ilegalmente no exterior, outra aumenta a multa para frigorífico que descumprir lei sanitária e a última muda regras de garantias em operações financeiras. A gente vai saber agora um pouco mais sobre essa outra proposta que o presidente Rodrigo Maia espera colocar em votação essa semana, o projeto que regulamenta a atividade do lobby.
Lobby e lobista, uma atividade cercada de algum mistério, de conversa ao pé do ouvido, coisa de grandes empresas com interesses escusos. Nada disso. Quem corrige é a deputada Cristiane Brasil, com um exemplo. Vai passar aqui na Câmara um projeto que acaba com o financiamento para as mulheres de câncer de mama. Elas não podem me apresentar uma emenda? Eu não posso apresentar essa emenda em nome delas? Agora, se for do interesse da imprensa, por exemplo, amanhã sai no jornal: Cristiane é comprada para botar uma emenda que a Associação de Mulheres de Câncer de Mama sugeriu. Quer dizer, tá errado. A deputada Cristiane Brasil é a relatora do projeto que pretende regulamentar a atividade de lobby. Sai de cena o lobista, entra em cena o agente de relações institucionais. Na prática, isso faz alguma diferença sim. Por exemplo, quem quiser atuar nessa área vai precisar inscrever seu nome num registro público. As reuniões das quais esse profissional vir a participar também vão ter que ser registradas numa agenda pública. E, periodicamente, as atividades financeiras desse profissional terão de ser auditadas. A associação do setor apoia a regulamentação. Nós somos profissionais que zelamos pelas técnicas, zelamos pela legalidade, zelamos pelos estudos que nós apresentamos. Então, eu tenho certeza que uma lei ela pode efetivamente trazer benefício para a sociedade. A proposta já passou por duas mudanças. A primeira delas é que as novas regras não vão valer para os tribunais, só para o Executivo e para o Legislativo. A outra é que saiu o modelo utilizado nos Estados Unidos e entrou o modelo europeu. Na verdade, não cria 1000 formulários que o cara tem que preencher e prestação de conta de tudo que foi feito mês a mês e publicação dos balanços que ele tem na empresa ou como pessoa física a cada não sei quantos meses, não. O agente de relações governamentais, ele vai ter que prestar contas sim, mas uma vez só, para um órgão só, que claro, vai ficar à disposição da população. E mesmo com toda essa pauta no plenário, as atenções hoje devem estar mesmo voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve definir o relator da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. Para nos dar mais informações e também repercutir a expectativa para essa semana, a gente vai direto para o Salão Verde conversar com a repórter Cassiana Tormin. Oi, Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, deve chegar em Brasília por volta do meio-dia e a reunião da CCJ está marcada para começar às 2h30 da tarde, quando deve ser anunciado o nome do relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. A expectativa é a seguinte, que a defesa do presidente seja apresentada já amanhã e o relatório já seja apresentado na CCJ já no comecinho da semana que vem, para que a comissão já analise essa denúncia ainda na semana que vem. A expectativa do governo é dar agilidade a esse processo. Para conversar sobre essa questão e outros assuntos também aqui da pauta dessa semana, estão comigo aqui no Salão Verde o deputado Zé Geraldo, do PT, que é líder da minoria, e também o deputado Hildo Rocha, que é do PMDB, vice-líder do governo. Começar pelo senhor, deputado, como é que o senhor vê essa possibilidade de votar na CCJ na semana que vem, essa denúncia contra o presidente Michel Temer e depois no plenário, ainda antes do recesso? O senhor acha que isso é possível de verdade? Eu acredito que sim, até porque nós não podemos paralisar o país esperando julgamentos, assim como também nós não podemos parar o país porque determinados segmentos do Congresso Nacional desejam que pare, fazer greves intermináveis dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, nas comissões, no plenário, assim como também até mesmo lá para o Senado, que é muito menos, mas aqui que a gente vê, percebe essa tentativa de paralisação dos serviços. Então nós temos que obedecer o regimento, e o regimento da Câmara possibilita que seja realizado a apreciação dessa denúncia, e que a gente, obviamente, traga de imediato da CCJ aqui para o plenário. E tenho certeza que tanto a CCJ como o plenário vai rejeitar essa acusação inócua do Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, porque a gente vê que aquilo ali não é uma peça jurídica, é apenas um romance que foi construído pela cabeça do doutor Janot.
Pois é, vamos ouvir a opinião então do deputado Zé Geraldo. Deputado, inclusive, tem alguns deputados defendendo que na CCJ seja ouvido o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, autor da denúncia, e outras pessoas também, né, que estão envolvidas nesse processo. Como é que o senhor vê isso? Olha, naturalmente que a pressa é do presidente Michel Temer, porque os fatos continuam acontecendo, ninguém sabe quem vai ser preso semana que vem. Ninguém sabe quem vai ser preso no início de agosto. Então há um desespero da equipe de Michel Temer. Infelizmente, a equipe se reúne dia e noite, domingos e feriados, para, em vez de pensar o Brasil, pensar a sobrevivência de Michel Temer. Então nós chegamos ao fundo do poço, o Brasil está regredindo e a pauta hoje da sociedade é a pauta fora Temer, é a pauta por mudança. É a pauta que Temer precisa renunciar para que nós possamos melhorar o clima político, inclusive no Congresso Nacional. Então nós, da oposição, vamos fazer o debate, até porque a sociedade precisa ter esclarecimentos de tudo que está acontecendo no Brasil, porque enquanto tem uma pauta para ser votada aqui na Câmara, que é uma pauta que não interfere nos destinos do Brasil, nós estamos tendo o nosso Brasil sendo vendido a preço de nada para o capital internacional. Esta que é a realidade que nós queremos debater. Como é que o senhor viu a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima? É grave, é o principal articulador de Temer nas finanças, né? Rocha Loures era apenas um colaborador. Na medida que ele sai de cena, aparece Rocha Loures, mas está aí Gedel preso. E com certeza outros muito próximos de Michel Temer serão presos nas próximas semanas. E esse é o desespero da equipe do governo e a pressa de votar ainda antes do recesso, porque sabe que depois do recesso a situação ainda estará pior para o governo Michel Temer. Tá certo. Agora, aqui para o senhor, deputado Hildo, alguns jornais deram nesse final de semana aí, tentando fazer um placar aí sobre os votos dos deputados, e aí deram conta de que poucos deputados assumem publicamente o voto a favor do governo contra a denúncia. O senhor acha que vai ser tranquila, então, essa votação na CCJ e no plenário? Eu acredito que sim. É vazia a denúncia. Nós temos conversado com vários parlamentares aqui da Câmara, e eles têm se posicionado no sentido de rejeitar essa denúncia, porque isso cria um precedente muito grande. Da mesma forma como acontece com o presidente da República, pode acontecer com qualquer outro cidadão. Nós não podemos permitir que uma simples ilação possa condenar uma pessoa. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que essa proposta será rejeitada, essa acusação será rejeitada tanto na CCJ como no plenário da Câmara. Lembrando que a prisão do Gedel se deu por motivo ainda do governo da presidente Dilma, que ele foi um dos diretores da Caixa Econômica Federal. E lá, naquela época, houve muita corrupção, sem dúvida nenhuma. A corrupção não é deste governo, lembrando, a corrupção é do governo da presidente Dilma, que o Gedel fez parte, foi ministro do presidente Lula, ministro da Integração, tem várias denúncias, não estou dizendo que ele seja culpado, até estranha a prisão dele nesse momento, porque não há nenhum fato novo que leve à prisão dele. Logicamente que ele foi também ministro do presidente Temer, como foi ministro do presidente Lula e como foi também braço direito do presidente Fernando Henrique Cardoso. Deputado, sobre o plenário, como é que o senhor vê aí essa pauta hoje? Já tem aí as medidas provisórias, tem essa proposta também sobre o lobby. O senhor acha que vai ser tranquilo, o quórum também? Dá para fazer cumprir essa pauta hoje? Não, tranquilo não será, porque obviamente que será feita, como a oposição já declarou, será feita obstrução, e essa obstrução, dentro do nosso regimento, impede a apreciação mais célere das medidas provisórias, assim como qualquer outra proposta legislativa que tramite aqui na Casa, principalmente no plenário. Uma só pessoa bem articulada consegue impedir as votações. Imagina você com quase 100 parlamentares impedindo os prosseguimentos do trabalho. Mas são medidas provisórias interessantes, medida provisória que trata sobre a melhoria do financiamento para as médias e pequenas empresas que precisam de capital de giro, também para aumentar o prazo de refinanciamento, de criação e de continuação de fundo para incentivo aos cinemas em nosso país.
nos últimos anos nos 2 últimos anos foram 800 salas de cinemas implantadas graças a esse programa de incentivo tributário para que a gente possa implantar no nosso país mais salas de cinema, principalmente nas periferias do nosso país. Então, são medidas provisórias importantíssimas que estão na pauta, tranca a pauta, e se não for votada, nada mais pode ser tratado aqui no ambiente do plenário da Câmara. Deputado Zé Geraldo, como é que a oposição vai se comportar hoje nessas votações do plenário? Bom, nós achamos que não tem mais condições de um governo ilegítimo que agora junta 3 crises, né, de forma muito forte, que é a crise ética, a crise política e a crise econômica. Então, como é que um governo vai continuar governando dessa forma? Então, nós queremos aqui a renúncia de Michel Temer. Nós queremos um governo que, pelo menos, demonstre seriedade para o povo brasileiro. O presidente Michel Temer hoje tem 5% de aprovação nas pesquisas para governar o Brasil. E está enrolado na crise ética, dia e noite se defendendo, sábado, domingo, feriado. Ninguém pensa o Brasil, ninguém pensa o futuro do Brasil, só pensa a defesa individual de salvação de Michel Temer e sua equipe, que está envolvida nesse escândalo todo. Então isso é desastroso para o Brasil e nós queremos debater tudo isso. Nós queremos o desenvolvimento do Brasil, mas um governo que corta programas, um governo que não gera emprego, um governo que vende o Brasil a preço de nada, está levando o Brasil para o buraco. Então não adianta ficar aqui querendo aprovar, discutir perfumaria, e o Brasil está indo de marcha ré, está indo cada vez mais para o buraco. Muito obrigada pela participação, deputado Zé Geraldo do PT, deputado Ildo Rocha do PMDB, bom trabalho para os senhores. A gente volta aí no estúdio com você, Carol. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputados. As comissões de Relações Exteriores e de Direitos Humanos da Câmara realizaram uma audiência com o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. O objetivo foi debater as prioridades da política externa brasileira e o teor de uma nota divulgada pelo ministro em resposta a críticas de organismos internacionais sobre o uso excessivo de força policial no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, citou os acordos que o Brasil vem firmando com outros países e defendeu a eliminação de barreiras comerciais entre os países membros do Mercosul. Barreiras tarifárias, barreiras de regulamento, barreiras fitossanitárias. Nós identificamos cerca de 80 pontos de estrangulamento, digamos assim, que precisam ser removidos. Não se pode pensar num acordo muito ambicioso com a União Europeia se entre nós não temos realmente um livre comércio. O deputado Vanderlei Macris elogiou a condução da política externa brasileira, que para ele vem obtendo bons resultados. Todos esses movimentos que estão sendo feitos pelo Itamaraty mostram claramente que o Brasil tem um caminho, tem uma orientação de atuar nas relações internacionais, independentemente da crise política. Outro tema em debate na audiência foi o conteúdo de uma nota divulgada pelo Itamaraty em resposta a críticas ao uso da força policial no país, feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Deputados criticaram as expressões contidas na nota, que, segundo eles, rompem com as tradições diplomáticas do Brasil de manter boas relações com os organismos internacionais. Essa nota, com expressões tendenciosas, desinformado, má-fé, cinismo, com fins políticos inconfessáveis, aí eu faço o questionamento. Isso contribui para essa fala que o senhor fez, inclusive o senhor que tanto lutou pela democracia? Eu fiz a nota, porque eu não me conformei com a tendenciosidade, com a má-fé com que ela foi redigida. Reafirmo esses termos, deputado, com toda a lealdade e com toda a franqueza. O que aconteceu? Esses organismos colocaram, na mesma condenação, episódios absolutamente desconexos, de responsabilidade a mais diversas, na mesma condenação sumária, sem sequer a consulta ao Brasil, a consulta ao governo brasileiro ou aos governos subnacionais onde esses episódios ocorreram. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que obriga prestadoras de serviço público a informarem com pelo menos 30 dias de antecedência reajustes de preço ao consumidor. A proposta é do deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco.
De acordo com a justificativa do projeto, as empresas concessionárias fazem pouca divulgação do aumento das taxas, como luz, água, telefone ou TV a cabo. A proposta estabelece que essas empresas têm até 30 dias para informar o consumidor sobre reajustes. O que a gente quer com esse projeto é apenas tornar claro essa relação de consumo, ou seja, a obrigatoriedade de dizer vai reajustar, quanto vai reajustar e qual o índice que está sendo reajustado, porque se eu não concordar com isso, eu tenho total condição de sair, mudar de operadora ou mudar de fornecedor e aí resolver, ou seja, uma questão. Mas, de acordo com o texto, a regra valeria somente nos casos de pagamento feito por débito automático ou por cartão de crédito, o que foi criticado por órgãos que atuam na defesa dos direitos do consumidor. Não é a maioria, é uma minoria. Até porque você precisa ter a certeza que você tem o dinheiro em conta, você precisa estar sempre adimplente, e essa não é o retrato da nossa sociedade. As pessoas chegam com 2 meses de antecedência de atraso de conta de energia, às vezes 1 mês e meio atraso de TV a cabo, conta de água, geralmente estão pagando com atraso. O deputado Ricardo Izar fez uma alteração ao projeto original e ampliou a nova regra. O que a gente incluiu no nosso voto é que esse aviso seja feito para qualquer tipo de pagamento. Quem paga por boleto, quem paga por correspondência, por qualquer tipo de cartão de crédito, que receba também um aviso com 30 dias de antecedência. Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara um projeto para mudar as regras das pesquisas eleitorais. A ideia é democratizar as pesquisas e obrigar os institutos a incluírem nos levantamentos todos os nomes indicados pelos partidos. Para que serve uma pesquisa eleitoral? A quem ela interessa? Para alguns, a inclusão de nomes nas listas de pesquisa no período de pré-campanha tem como objetivo induzir o eleitor na escolha de determinados políticos. A discussão está na proposta da Câmara. A ideia é que os próprios partidos indiquem quem são seus pré-candidatos, meses antes do início das campanhas eleitorais. Isso pode ajudar a lançar luz sobre o processo de escolha desses candidatos dentro do partido e, ao mesmo tempo, retirar poder de quem hoje decide quem entra e quem sai de pesquisas eleitorais. É afastar a escolha de forma unilateral por parte de institutos de pesquisas, de grupos econômicos ou de comunicação, de a quem pesquisar com o intuito, com o objetivo de induzir o eleitor. A pesquisa não pode ser um instrumento para induzir o eleitor. Ela tem que ser instrumento de transparência para mostrar dados e não para conduzir votos para quem quer que seja. O professor David Fleischer acompanha essa discussão há 30 anos. Para ele, o tema é importante, mas está no caminho de uma outra questão fundamental, o da liberdade de expressão. Eu acredito que vai mais ou menos continuar como já está, né? Sem grandes modificações. Eu acredito que mesmo o Congresso tentando impor algumas modificações, o Supremo deve derrubar. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje. CCJ deve decidir hoje deputado que vai ser o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. Está pronto para ser votado em plenário o projeto que regulamenta o lobby. O texto cria regras para a atuação de grupos de interesse no Congresso Nacional. Agora em Brasília, 9 horas e 23 minutos e você vai ver depois do intervalo. A audiência pública debateu a violência no campo, com base em dados da Igreja Católica. Só nos primeiros 6 meses desse ano, 42 pessoas foram assassinadas em conflitos de terra. Em todo o ano passado, foram 61 pessoas. E mais. Comissão de Agricultura aprova projeto que exclui os suplementos para melhorar a produção animal da lista de produtos de uso veterinário. Você vai entender o que isso significa já já. Em Brasília, 9 horas e 25 minutos. O Câmara Hoje está de volta. 42 pessoas foram assassinadas nos primeiros 6 meses deste ano em conflitos de terra no Brasil. O número é alto se comparado ao total do ano passado, quando 61 pessoas morreram pela violência no campo. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica. E o assunto foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados.
A violência no campo tem vitimizado principalmente trabalhadores rurais e indígenas, de acordo com os representantes ouvidos pelos deputados das comissões de Agricultura e de Segurança Pública. O presidente da FUNAI explicou que a falta de pessoal e de recursos no órgão responsável pelas demarcações tem gerado insatisfação entre os índios. Porque um processo de demarcação, ele é um processo lento, né? Além de ser um processo lento, ele é um processo dispendioso em termos de recursos, porque às vezes requer a indenização de quem está na propriedade e que os índios estão reclamando que é uma terra originária, por exemplo, né? Muitas vezes tem gerado essa insatisfação por parte de, não somente pela falta de celeridade, como também dos atritos com os donos proprietários de fazenda que estão nos locais onde os indígenas reclamam e outros. O presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom Enemésio Lazares, reclamou da falta de atenção do governo às comunidades rurais, incluindo quilombolas, grupos tradicionais, assentados e ribeirinhos. Para o bispo, a impunidade também estimula a violência no campo, o que explica o grande número de mortes registradas neste ano em virtude de conflitos por terras, que muitas vezes são provocados por grandes atividades econômicas como mineração e agronegócio. Os grandes projetos, digamos, da agricultura, a mineração também e depois as barragens, todos esses grandes projetos, além de impactarem, digamos, no meio ambiente, né, eles impactam também as comunidades. Então, a luta por terra tem sido realmente muito grande, muito forte, e ela tem se acentuado. A questão agrária, ela merece assim um cuidado, um trato bem mais sério para que, digamos, conflitos e assassinatos não continuem assim num ritmo como está acontecendo esse ano. Já o deputado Alberto Fraga defendeu que as terras produtivas sejam preservadas para a atividade econômica. As invasões de terras produtivas, a cada dia que passa, aumentam. E isso é muito ruim, porque tira o direito de propriedade. As terras improdutivas, as terras sem dono, as terras da União, essas podem ser, vamos dizer assim, destinadas para as reformas agrárias. A Comissão de Agricultura aprovou uma proposta que exclui os suplementos para melhorar a produção animal da lista de produtos de uso veterinário. A proposta prevê que esses suplementos devem ter regulamentação específica. O fato de estarem na legislação sobre medicamentos de uso veterinário prejudicava até mesmo as exportações brasileiras de carne. O relator do projeto explica que, como suplementos alimentares de uso humano não são considerados medicamentos e são regidos por regulamentação específica, o mesmo deve acontecer com os produtos de melhoramento da produção animal, como os promotores de crescimento. Tanto os produtores do lado da indústria, de rações e também desses produtos aditivos, promotores de crescimentos, eles também já têm uma legislação específica, eles estavam sendo submetidos a duas legislações. Isso travava a indústria, travava o segmento produtivo da pecuária brasileira e principalmente trava as porteiras e as fronteiras do Brasil exportar carne, que é um dos produtos principais da nossa balança comercial. Para os profissionais que cuidam da saúde dos animais, os indutores de crescimento, por exemplo, se usados de forma inadequada, podem ser prejudiciais tanto para os animais quanto para os seres humanos. Uma vez que uma pessoa ingira um alimento de origem animal, onde foi utilizado esse tipo de produtor ou melhorador de crescimento, e isso tenha sido utilizado em dosificação ou tempo inadequados à ingesta humana, isso vai trazer efeitos para a saúde humana. E claro que anteriormente produziu efeitos também sobre a saúde animal. Então isso tem que ser uma jurisdição do próprio veterinário. Ele é que vai saber quando deve ser utilizado, como deve ser utilizado. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Começou ontem e vai até sexta-feira um encontro das áreas técnicas dos parlamentos de língua portuguesa. A iniciativa é da Câmara dos Deputados e do Senado. Os participantes vieram das assembleias de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Os parlamentos atuais têm como centro vital as votações e os debates protagonizados pelos representantes populares, nos plenários e comissões. Ao mesmo tempo,
em todo o mundo desenvolvesse uma estrutura técnica para dar suporte aos vários aspectos da atividade parlamentar. E essa área, administração, finanças e recursos humanos, é a pauta da reunião de dirigentes técnicos dos parlamentos dos países de língua portuguesa. O sistema bicameral do Brasil, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e a reunião dos membros das duas casas para formar o Congresso Nacional tem impactos também na rotina administrativa, segundo os participantes. Não temos a figura dos senadores. Logo, isso muda bastante, não só no processo legislativo, que o processo brasileiro será mais complexo, tem essa riqueza, mas também a própria organização administrativa acaba por ter uma complexidade bastante superior. O plano de gestão estratégica colocado em prática na Câmara é uma iniciativa brasileira que chamou a atenção dos técnicos dos parlamentos de língua portuguesa. É uma experiência muito boa que estamos a levar daqui e eu espero que a partir daqui também possa servir de base para que a Assembleia Nacional possa começar a pensar num plano estratégico da Assembleia Nacional. A Câmara tem uma vantagem que é a questão ela já está muito... São 15 anos, né, da gestão estratégica, então ela está relativamente à frente, tem muitos erros e acertos para compartilhar, gera realmente essa curiosidade, que a gente tem tentado até se aproximar do Senado para trocar também muito, porque são casas aqui, irmãs, dividem o mesmo espaço e conversavam muito pouco, então a gente agora está estreitando isso também, natural curiosidade. Vamos voltar agora ao Salão Verde para conversar um pouco com a Cassiana Tormin sobre as últimas informações do dia de hoje. Cassiana. Pois é, várias comissões vão ter reuniões e audiências públicas hoje durante o dia. Agora de manhã eu vou destacar aqui a reunião da Comissão de Viação e Transportes, que vai fazer uma audiência pública para discutir o futuro das docas e portos nacionais, agora a partir das 10 horas da manhã. Também a Comissão Especial vai se reunir nesse mesmo horário também para tratar da proposta que trata dos planos de saúde. À tarde, além da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que a gente já destacou aqui, que deve apresentar aí o nome do relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. Também tem reunião de votações em algumas comissões, como a Comissão Mista de Orçamento, e também audiências públicas, por exemplo, da Comissão Especial que discute a PEC, que acaba com as coligações partidárias nas eleições. Também a Comissão Especial que discute linhas de crédito especial para as Santas Casas, e também a Comissão de Defesa do Consumidor, que vai fazer uma audiência pública para discutir a quebra de contrato por parte das operadoras de planos de saúde. Então, uma agenda cheia prevista aí para essa terça-feira, hoje aqui na Câmara. Carol. Obrigada, Cassiana. Dia cheio nas comissões. E nessa edição do Câmara Hoje, você viu, Comissão de Constituição e Justiça deve definir hoje relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. 5 medidas provisórias estão na pauta do plenário, mas no meio da crise política, os deputados se dividem entre os que querem paralisar e os que querem dar continuidade às votações. 42 pessoas foram assassinadas nos primeiros 6 meses deste ano em conflitos de terra no Brasil. O número é alto se comparado ao total do ano passado. E ainda está pronto para ser votado no plenário da Câmara um projeto que muda regras para democratizar as pesquisas eleitorais. E essa edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 4 de julho, nesse momento em Brasília, 9 horas e 34 minutos. Para você, um ótimo dia.